Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Se você tá chegando novo, tá chegando nova, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e já fica sabendo que esse canal aqui é um bate-papo, uma conversa mesmo, pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque isso ajuda muito o canal a crescer e já deixa o seu like e um comentário nesse vídeo pra mim. Hoje eu estou aqui para regravar um vídeo que eu já conversei com vocês, é o caso da Gisele Pelicot, mas eu fiz ele no formato de podcast, vocês não estão assistindo muito, então eu voltei aqui para fazer um vídeo normal. Então a história de hoje é da Gisele Pelicot. É um caso bem recente de abuso que chocou a França inteira, principalmente porque o abusador era alguém muito próximo a ela, gente, alguém da família. E além de tudo isso, o número de homens envolvidos em todos esses abusos que ocorreram com a Gisele é assustador, mais de 50. O julgamento também deixou uma marca na história da justiça francesa, porque foi a primeira vez que uma vítima teve mais de 50 acusados e todos eles foram julgados. Esse caso está sendo falado muito aqui na França e é o caso da Gisele Pelicot. A Gisele, para vocês saberem um pouquinho dela, ela nasceu e ela cresceu numa cidadezinha francesa tranquila. Ela nunca deu trabalho para os pais. Ela tinha as amigas dela, gostava de sair, tinha os namoradinhos, estudava, uma filha responsável, discreta, super tranquila. Quando ela completou 18 anos, ela conheceu um cara muito legal, muito gente boa, que para ela foi amor à primeira vista, o Dominique Pelicot. Ela se sentia muito bem com ele, parecia que ele era a alma gêmea dela. 2 anos depois, como eles se entendiam muito bem, a Gisele, ela se casou com o Dominique. E realmente os dois, eles eram felizes, eles viviam juntinhos, se amavam, aquela coisa realmente de filme. Logo, os filhos deles, eles chegaram. Antes dos 35 anos, para vocês terem uma ideia, a Gisele, ela já tinha 3 filhos, minha gente. Nessa época, onde ela trabalhava bastante, tinha os 3 filhos, tinha que sustentar a casa juntamente com o marido Dominique, ela tinha vários amigos de trabalho, tal, aquela vida de rotina, mulher casada, cansada. Ela, infelizmente, deu uma derrapada no trabalho e traiu o marido dela, o Dominique, com uns dos colegas do trabalho dela. O Dominique, infelizmente, ele descobriu essa traição da Gisele, ele ficou furioso, a Gisele saiu de casa, mas rapidinho ela já voltou para casa porque eles se amavam demais, gente. E o Dominique perdoou a traição da Gisele e ela voltou para casa e eles começaram a viver uma vida normal, ele realmente perdoou a Gisele. Ou não. Anos depois, foi a vez do Dominique sair de casa. Ele queria viver uma aventura com uma mulher mais nova. Mas essa história dele aí durou uns meses só, uns 3, 4 meses. Então ele quebrou a cara com a menina mais nova e adivinha o que aconteceu, né? Ele voltou para casa, voltou a morar com a Gisele. E dessa vez, ela perdoou, porque como eu já falei aqui, os dois se amavam demais. Então, traição perdoada de ambas as partes. Nos anos 2000, o casal, eles estavam cheios de dívidas e sem saber o que fazer, o Dominique, como eu já falei aqui, ele gostava demais da Gisele, ele propôs uma coisa pra ela. Olha, para não sujar o seu nome com todas essas dívidas, os nossos bens, eles vão ser, né, o Estado vai pegar os nossos bens, vamos fazer uma coisa, vamos divorciar, porque daí as coisas vão ficar pra você e você vai viver numa situação melhor. E foi isso que eles fizeram, de comum acordo, o divórcio aconteceu. Os anos foram passando, eles foram pagando as dívidas, eles estavam juntos sempre, só no papel divorciado, e foram ajeitando a vida. No ano de 2007, a Gisele recasou com o Dominique, e ela tinha 55 anos na época, realmente esses dois viviam juntos. Nessa época do casamento, a Gisele ela não estava muito bem. Ela não conseguia dormir, ela tinha passado um período difícil de dívida, tem que trabalhar pra caramba, o pai dela tinha morrido e ela não estava conseguindo dormir de jeito nenhum, tava ruim a situação. Então ela teve que ver um médico e o médico deu um remédio para ela dormir. E ela começou a tomar esse remédio durante 2 ou 3 meses, era só isso. Só que depois que ela começou esse tratamento para dormir com esse remédio forte aí, para ela realmente conseguir apagar e ter uma noite tranquila, ela começou a ter muita perda de memória, começou a se sentir estranha, não lembrava das coisas, falava mole, tava estranho. No ano de 2013,
O casal, eles se mudaram para uma cidade chamada Mazan, que fica aqui no sul da França. A história da Gisele, para vocês saberem, ficou conhecida aqui na França como os abusos de Mazan. Mazan era uma cidadezinha pequenininha, todo mundo conhecia todo mundo, então realmente esse caso ficou muito falado, gente. Uma das filhas da Gisele, para vocês saberem o que acontecia nesse período aí que ela estava morando aqui no sul da França, em Mazan, uma das filhas dela morava lá no norte da França, em Paris. E às vezes a Gisele, ela ia visitar a filha lá no norte para olhar os netos, dar uma mão para a filha, e o Dominique ficava em casa sozinho. E antes da Gisele viajar, o Dominique falava para a Gisele: poxa, Gisele, faz uns nudes aí para mim, para eu aguentar ficar aqui sem você esse período todo, por favor. A Gisele, ela achava estranho, só que ela falava assim: pô, faz mais de 30 anos a gente tem uma relação aí, né? E o cara ainda me pedindo nudes? Ai, vou fazer, é estranho, mas até que é uma atitude bonita, né? Quer dizer que a gente tá bem. E isso foi acontecendo. Durante anos, gente, os filhos, eles ligavam pra Gisele, eles sentiam que ela tava estranha, ela não falava coisa com coisa, parecia que ela tava sempre grogue, ela dormia mais de 18 horas por dia, era difícil encontrar ela e ter um papo legal, porque ela tava sempre grogue e não falava coisa com coisa, parecia que ela tava sempre chapada. Os filhos, eles não entendiam nada, mas eles imaginavam, realmente a mãe tá trabalhando demais, tá cansada e também, né, a idade tá avançando. Deve ser isso. Então eles deixaram ela, né, não se preocupavam tanto com isso. Eles pensavam que era tranquilo. Só que a Gisele se preocupava. Ela falava: meu Deus, tá acontecendo uma coisa comigo. Eu tenho Alzheimer, eu tenho um tumor no cérebro, alguma coisa está acontecendo. Ela entrou em pânico no ano de 2017. Ela foi fazer uma bateria de exames, mas não deu nada. E nessa época o Dominique falava pra ela: não, amor, é só cansaço, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente já não tem mais os 30 anos, a gente tá cansado, você tá indo cuidar muito dos netos e tal, não tem nada a ver, relaxa e tal, essas coisas. Aí a gente vai avançando na história aqui agora. O ano é 2020, minha gente. A Gisele, ela foi passar um mês na casa da filha. E quando ela voltou, ela percebeu que o Dominique, ele tava mais magro, tava abatido, tava estranho, preocupado. E daí ela já falou: cara, o que aconteceu, Dominique? Ela conhecia ele, né? Ele falou: olha, eu fui pego no supermercado tirando foto embaixo da saia da mulherada com meu celular. E a polícia me pegou, conversaram comigo, foi horrível. A Gisele achou isso um horror, uma coisa inadmissível. Falou: olha, cara, você vai na delegacia, isso não se faz. Que atitude é essa de homem? Você vai lá na delegacia, a gente vai conversar e tudo isso que aconteceu, você vai pedir desculpa pra essa mulher, porque isso não se faz. Seja homem, assuma o que você fez. Na delegacia, a polícia propôs, né, de recuperar o celular e o computador do Dominique para ver se ele tinha mais fotos. Ele jurava que nunca tinha feito nada, que foi só uma vez, que é porque ele tava sentindo falta da Gisele e tal, e coisa e tal. Só que agora, minha gente, vocês vão ver que a Gisele, ela descobriu o lado podre do marido dela. Dias depois, a polícia tinha pego o celular e o computador do Dominique, eles foram vasculhar a casa. E sabe o que eles encontraram? No telefone e no computador do Dominique, mais de 19 mil fotos e vídeos de mulheres e da Gisele também, sem roupa, na cama, com um homem ou vários homens. Dava pra ver claramente que ela estava inconsciente nos vídeos e nas fotos, o olho sempre fechado, grogue, e os homens abusando da Gisele. A polícia convocou a Gisele, mostrou as fotos pra ela, ela viu, ela sabia que era ela nas fotos, ela ficou muito chocada, né? E ela não estava entendendo nada, ela conhecia o local, ela sabia que era o quarto dela, a sala. Às vezes ela viu, tinham foto de outras mulheres na cama dela, ela não conhecia as pessoas, ela não conhecia os homens, ela não conhecia a mulher, ela não estava entendendo nada. No celular do Dominique, a polícia continuou a varredura, olhando tudo. Ele tinha um aplicativo de conversa chamado Skype. Esse tipo de aplicativo é igual um WhatsApp, que a gente conversa, envia vídeo, faz áudio, é um aplicativo de conversa com o WhatsApp. E nesse Skype tinha mais de 50 históricos de conversa do Dominique com outros homens, onde ele propunha de abusar da Gisele, a sua esposa. Ele dopava a Gisele e os homens pagavam e vinham fazer o que eles quisessem com a Gisele na casa do casal. O Dominique, minha gente, ele era muito bem organizado. No computador dele tinha uma pastinha com o nome de cada homem, o telefone, a foto e os vídeos dos caras. Então isso ajudou a polícia pra caramba, né? Porque a polícia sabia a lista certinha de quais homens abusaram da Gisele. O Dominique, depois de tudo isso daí, a polícia fechou a investigação, ele foi convocado e ele ficou preso por abuso e administração de medicamento sem o consentimento da pessoa.
A Gisele, nessa hora, já tava mal pra caramba, não tava entendendo nada, em choque, o mundo dela tinha acabado ali. Imediatamente eles fizeram análises na Gisele e ficou claro que ela tinha sido dopada por mais de 10 anos, porque tinha uma molécula de um medicamento no corpo dela que estava ali há muito tempo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da história do Dominique Pellicot, porque a polícia quis entender por que esse cara fazia uma coisa dessa. Ele nasceu numa família tranquila, sem violência, mas os pais dele, eles eram pais ausentes. Ele foi mais educado pela irmã mais velha do que pelos pais. Quando o Dominique tinha 9 anos, ele foi ao hospital com a mãe dele, com o pai dele, eles deixaram ele sozinho lá para fazer uma intervenção com um enfermeiro, e infelizmente esse enfermeiro abusou desse menino, Dominique, aos 9 anos. O pai do Dominique, ele abusava de uma menina que morava na casa da família, todo mundo sabia disso, o Dominique sabia disso, mas ninguém fazia nada. Então ele tinha um pai abusador, foi abusado aos 9 anos, aos 14 aconteceu um abuso coletivo numa menina que tinha necessidades especiais, vizinhos, essas coisas juntaram lá e obrigaram, de acordo com o Dominique, ele foi obrigado a abusar dessa menina que tinha deficiência, né, necessidades especiais. E isso realmente chocou o Dominique, ele ficou com esse trauma para a vida inteira dele e ele não sabia o que fazer. A polícia, né, em todos os interrogatórios que eles fizeram com o Dominique, ele contava que ele tinha várias e várias fantasias sexuais, mas a Gisele não colaborava. Aí ele falou um dia, quando ela tomou a primeira vez, ou na primeira semana, o remédio do tratamento dela para dormir, ele viu que ela ficou dopada, mas com grog, mas ela fazia as coisas e falava com ele. E ele falou, nossa, eu vou tentar fazer as coisas com ela. E ele viu que ele conseguiu fazer tudo o que ele queria na cama com a Gisele. Daí ele fez o quê? Ele aproveitou-se da esposa todas as vezes. Ele dopava ela com isso daí e aproveitava fazer o que ele queria. Aí ele decidiu fazer esse hobby, vamos dizer assim, muito do estranho. Ele encontrava homens num site de relacionamento estranho, propunha a Gisele, os homens, eles eram adicionados depois no Skype, eles agendavam o dia, com todos os detalhes, o Dominique, ele assistia tudo no quarto dele, filmava, guardava nas pastinhas dele, e isso era o negócio do Dominique. Ele sentia prazer em fazer isso. O Dominique, para vocês saberem, ele era tão safado, tão nojento, sem noção, que a polícia também encontrou fotos da filha do Dominique no computador do Dominique. Ela estava com um pijama da Gisele e mostrando a foto para a filha da Gisele, ela não se lembra até hoje de como ela colocou um pijama da mãe. Então fica a questão aí, será que o Dominique também dopou a filha dele? Ela não sabe dizer isso até hoje. E o Dominique também tinha foto das noras dele tomando banho, minha gente. Ele era um cara sem limites. A investigação continuou. A polícia tinha a lista dos 53 homens que abusaram, que estava ali na lista de conversa do Skype, 2 estavam mortos, então a polícia pegou esses 51 homens que estavam vivos, dentre eles 4 drogavam a esposa e pediam pro Dominique abusar da esposa, minha gente. Foi uma investigação, interrogatórios longos, demorou muito tempo e marcou a justiça francesa porque foi a primeira vez que uma vítima, ela acusou 51 pessoas e aconteceu esse julgamento para 51 pessoas. Os homens, para a gente saber um pouco, eram pessoas comuns, entre aspas. Eles eram professores, policiais, pais de família, pessoas de bem na frente, assim, a fachada da sociedade, pessoas que pagavam impostos, pessoas de bem, mas no fundo, escondidinho, eles faziam todas essas coisas, mas eram pessoas que não levantavam suspeita nenhuma. No interrogatório, todos os caras, né, esses 51, eles negaram, falavam que não conhecia a Gisele, não conhecia o Dominique, não sabiam de nada. Somente quando eles viam os vídeos e as fotos que eles eram obrigados a confessar, porque tinha a cara deles lá, né, gente? Aí só assim que a confissão de todas essas 51 pessoas, elas vieram. Era nítido quando a polícia olhava os vídeos e as fotos que a Gisele estava dopada, mas todos os caras, eles diziam que não estava, que eles não sabiam, que eles pensavam que era um jogo, gente. Olha a palhaçada. Todos os caras que foram interrogados, eles já ficaram presos esperando o julgamento. O julgamento, ele aconteceu em setembro de 2004 e ele terminou somente em dezembro de 2024. 3 meses aí para acontecer o julgamento de todas essas pessoas. Nesses meses, todos os caras, eles foram ouvidos. Um desses homens, foi o mais falado, foi um cara chamado Ramus.
de 50 e todos anos, ele drogava a esposa dele e o Dominique abusava dela. A defesa desse cara, do Ramus, ela focava muito na infância difícil que ele teve muito trauma de infância, e por causa disso justificava o injustificável, né, gente? Como que você faz isso com a sua esposa ou com qualquer outra pessoa? Você dopa uma pessoa pra ela ser abusada pra você assistir. É uma coisa muito horrível que o ser humano faz aí. Nesse processo, todos os acusados, eles tiveram os traumas de infância, as dificuldades da adolescência, pais violentos, alcoolismo, pornografia em excesso, tudo isso foi ressaltado em todo esse processo, em todo esse julgamento. E eles justificavam dessa maneira, eles faziam isso porque infelizmente eles tiveram um passado muito difícil. Muitos desses caras, eles diziam no julgamento que eles foram manipulados pelo Dominique, porque eles imaginavam que era um jogo, era um teatrinho, que a Gisele iria acordar em algum momento, que ela estava se fingindo de dopada para ser abusada, que esses caras tinham isso na mente, sabe? Eu quero ter essa fantasia de pegar alguém e abusar. E ele falava, não, então vamos fazer isso. Então eles pensavam que realmente era um teatrinho. As outras mulheres que foram abusadas, elas foram ouvidas e elas falaram que elas não perceberam nada. O marido era gente boa, o marido era legal, trabalhava, elas não tiveram sinais, elas nem sabiam que isso aconteceu. Para vocês terem uma ideia que às vezes o lobo realmente dorme ao nosso lado e a gente não sabe. O Dominique, quando ele foi escutado no julgamento, ele confessou tudo. Mas ele disse que pelas mulheres que ele abusou, ele tinha o consentimento dos maridos. Não vou nem comentar nada aqui, porque isso é um absurdo, né? Ele estava muito arrependido com relação a Gisele, pediu 1000 desculpas para ela, mas já era tarde demais. Ela não queria mais nem ver a cara dele. No final do julgamento, todos os homens eles tiveram penas de 3 até 20 anos. O Dominique, ele pegou uma pena de 20 anos de prisão fechada. Ele não pediu e não vai pedir um segundo julgamento de acordo com ele. Atualmente, o Dominique está preso. A Gisele, minha gente, ela ficou conhecida aqui na França por todos esses abusos. Ela é uma mulher muito corajosa, ela teve uma atitude muito bonita de denunciar esse marido que estava tirando foto por baixo da saia da mulherada no supermercado, e foi assim que ela descobriu a pior de todas as realidades. Ela é um exemplo para todas nós. Se muitas de nós a gente tivesse essa audácia, essa coragem de expor o marido, talvez muita coisa seria evitada. A filha da Gisele, para vocês saberem, ela tem um grupo para alertar e para comunicar mais sobre esse tipo de situação. Drogar mulheres, né, ou drogar homens, às vezes acontece, é raro, para abusos. Isso aqui na França se chama submissão química e acontece, infelizmente, mais do que a gente imagina. Esse foi o nosso caso de hoje, mais um caso aí pra gente pensar, refletir e ficar em alerta, minha gente. Em quem a gente tá podendo confiar, né? Em quem a gente tá podendo confiar? Nem no próprio marido que mora com a gente. A Gisele, ela conhecia esse cara há mais de 40 anos com ela, desde que ela tinha os 18 anos de idade, ela confiava, teve filho, construiu família. E a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe, no fundo, o que tem ali dentro. Às vezes dá medo, né, gente? Mas é o ser humano. A gente é assim, a gente tem que ficar esperto, em alerta, porque as pessoas são uma caixinha de surpresa. Muito obrigada pela sua presença no vídeo até aqui e até o próximo caso. Tchau!